Alô você, prazer mais uma vez estar aqui com você. Meu nome é Cosme Sérgio, você, aluno da equipe concurso, futuro servidor público. Eu vou começar agora a resolver algumas questões relativas à parte de orçamento público, beleza? Então vamos resolver algumas questões aqui, que são questões que vão ajudar você a fixar bem esse conteúdo, de forma que você esteja bem preparado para a sua prova. Então vamos trabalhar aqui com questões de provas anteriores. Tranquilo? Bom, vamos então para a nossa primeira questão. O presidente da República vetou integralmente, por contrário ao interesse público, um projeto aprovado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, examinando as razões do veto, rejeitou, devolvendo o projeto para a promulgação do presidente da República. Decorrido o prazo, sem qualquer providência do chefe do Poder Executivo, ou seja, quando a lei orçamentária anual passa pelo Legislativo, tem que passar pela maioria dos membros da Comissão Mista Permanente de Orçamento. Essa comissão mista é formada de deputados, formada de senadores. Passou pela comissão, vai para o plenário. Tem que passar em ambas as casas. Tem que passar na Câmara dos Deputados e tem que passar no Senado Federal. Para abrir a sessão na Câmara, maioria absoluta dos deputados. Para abrir a sessão no Senado, maioria absoluta dos senadores. Para aprovar na Câmara, maioria simples, maioria dos presentes. O mesmo quórum no Senado Federal. Passou em ambas as casas, volta para que o presidente, de fato, sancione ou vete o projeto de lei orçamentária. Dentro do prazo, sancionou, beleza, sanção expressa. Passou o prazo, não falou nada, sanção tácita. Mas esse projeto pode ser vetado dentro dos 15 dias, sendo que a comunicação de veto, dentro dos 15 dias, tem que ocorrer em até 48 horas, expondo os motivos ao presidente do Senado. Então, vetando todas ou parte das emendas, ou veto total ou veto parcial, volta para o plenário de ambas as casas, Câmara e Senado, e para derrubar o veto do presidente da República, eu preciso da maioria dos membros do parlamento. Independentemente do veto ser mantido ou rejeitado, nesse caso aqui o veto foi rejeitado. Eu consegui maioria absoluta. Tem que voltar para o presidente promulgar. Depois que volta, o presidente tem até 48 horas para promulgar o projeto de lei orçamentária anual. Findo este prazo, o projeto vai ser promulgado pelo presidente do Senado Federal. Então, nossa resposta aqui, então, é letra B de bola. Quem vai, de fato, promulgar? Presidente do Senado Federal. Cuidado! Não é presidente da Câmara dos Deputados e não é presidente do Congresso Nacional. Trecho da lei. Presidente do Senado Federal. Beleza? Lembrando que a lei orçamentária anual, ela pode receber emendas. Essas emendas vão ser apresentadas aonde, professor? Na Comissão Mista Permanente de Orçamento. Essa comissão vai ser formada de deputados e senadores. É claro que para apresentar essas emendas serem aprovadas, tem que estar de acordo com o PPA, de acordo com a LDO. Essas emendas, elas não podem cortar aqueles gastos que são as transferências constitucionais, aqueles gastos relativos à dívida pública, Então, ou seja, existem algumas restrições para essas emendas. De qualquer forma, essas emendas serão apresentadas à mesa da Câmara? Não. À mesa do Senado? Não. Ao presidente da República? Não. Ao ministro da Fazenda? Não. A Comissão Mista Permanente, e essa Comissão Mista Permanente, o nome é misto por isso, é formada de deputados e é formada de senadores. Tudo bem? Então essas emendas não podem cortar determinados gastos. Gastos com pessoal, gastos com a dívida pública e transferências constitucionais. Essas emendas têm que ter uma consonância com a lei de diretrizes orçamentárias e tem que ter uma consonância também com o plano plurianual. Quem vai deferir ou não essas emendas, na realidade, é a Comissão Mista Permanente de Orçamento. Lembrando que a Comissão Mista Permanente de Orçamento, ela é formada de deputados e ela é formada de senadores. Vamos então para a questão número 3. Essa questão número 3 é uma questão bastante interessante e é uma questão que tem um peguinha nela. Você precisa prestar bastante atenção,
Porque muitas vezes, numa questão de prova, numa questão de concurso, não necessariamente ele coloca somente o trecho da lei. Então você tem que tomar um certo cuidado para você não cair nas armadilhas do examinador e para que você possa ter sucesso. Então olha só, ela diz o seguinte: é a lei que define as prioridades do governo pelo período de... Bom, quando a gente fala metas e prioridades, já subentende-se que é LDO. Porque, segundo a lei, PPA é DOM, diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Quando a gente pega o trecho da lei, o artigo 65, parágrafo 2º, nós temos que a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é MP, metas e prioridades da administração pública. Então, quando fala prioridade, a gente já acha que é LDO. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós temos aqui a letra C e a letra D. Aí ele fala na questão aqui, ó, né, é a lei que define as prioridades do governo pelo, olha a letra C, período de 1 ano do mandato presidencial e 1º ano do mandato subsequente. Não é, até porque a LDO é uma lei anual. Ele fala aqui, ó, e outra coisa, a LDO não é mandada em 1º de janeiro. Na letra D, Lei de Diretrizes Orçamentárias, 4 anos do mandato presidencial e 1º ano do mandato subsequente. Realmente ela é mandada em 15 de abril, mas LDO não é para 5 anos. Moral da história, aqui não encaixa nem a letra C, nem a letra D. Ah não, professor, essa questão está mal elaborada então. Essa questão é a questão que dá recurso. A grande questão não é essa. Ele não pegou o trecho da lei, ele pegou um conceito. A lei orçamentária anual, ela não traz prioridades. Porque a lei orçamentária anual, ela é o orçamento propriamente dito. A lei orçamentária anual, ela apresenta 3 peças. O orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das estatais, das empresas que, direta ou indiretamente, o governo possua a maioria do capital social com direito a voto. Moral da história. Moral da história é o seguinte: se nós temos que não encaixa aqui a lei orçamentária anual, só pode ser o plano plurianual. O único que vai encaixar aqui. Mas vamos ver se vai dar certo? Olha só, plano plurianual é a lei que define as prioridades do governo pelo período de 3 anos do mandato presidencial e 1º ano do mandato subsequente. Plano plurianual. Tem que ser enviado, o projeto deve ser enviado pelo presidente da República ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto do 1º ano do seu mandato. Então a nossa questão 3, nossa resposta vai ser a letra A. A letra B, lei orçamentária anual, 2 anos do mandato e último ano do mandato subsequente. Absolutamente nada a ver. E quando ele fala aqui também PPA, ó, letra E, 2 anos do mandato presidencial e o último ano do mandato subsequente, também não. Então ela vale para os 3 últimos dos últimos anos do mandato presidencial, 1º ano do mandato subsequente. Professor, mas PPA não é DOM, diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes para os programas de duração continuada? É, exatamente. Mas quando ele fala prioridade aqui, não deixa a questão errada? Não, porque ele não falou segundo a lei, segundo o trecho da lei. Ele usou a palavra prioridade de forma genérica, não tem nenhum problema. Então a única que encaixa aí é a letra A. Lembrando que PPA é para 4 anos de mandato, não coincidente com o mandato do chefe do Poder Executivo. Uma outra coisa importante que a gente tem que saber com relação a PPA, com relação a plano plurianual. O plano plurianual, na realidade, é uma lei, e o plano plurianual é uma lei para 4 anos. É uma lei de médio prazo, só que ela não coincide com o mandato do chefe do Executivo. Porque a gente sabe que no 1º ano de mandato, o chefe do Executivo está cumprindo a 4ª etapa do PPA do seu antecessor. Apenas no 1º ano de mandato, que ele vai elaborar o PPA, a Casa Legislativa vai aprovar e vai valer para os próximos 3 anos. Para os próximos 4 anos, né? 2º, 3º, 4º ano de mandato, 1º ano do mandato subsequente.
Se no mandato subsequente ele foi reeleito, legal, né? Está no mandato novo, só que no primeiro ano PPA antiga. Né? Se não foi reeleito, se é um novo presidente, esse novo presidente tem que cumprir com o PPA do seu antecessor. Então, 3, nossa resposta então é a letra A. Vamos para a questão de número 4. Os planos e programas nacionais, regionais previstos na Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e serão apreciados pelo... Letra C, Congresso Nacional. Não é Judiciário, não é BNDES, não é Ministério das Cidades e nem Caixa Econômica Federal. O que significa dizer? Vão ser apreciados pela Casa Legislativa, vão ser apreciados pelo Congresso Nacional. É lá que você vai fazer a apreciação da lei orçamentária, das leis orçamentárias. Lá é que você vai fazer a apreciação, que seria a apreciação basicamente, não é? Ou seja, dos planos e programas nacionais, que são os planos de governo. Lembrando que compete exclusivamente ao chefe do Executivo a iniciativa de envio da proposta de orçamento. Compete ao chefe do Poder Executivo. E compete ao Legislativo aprovar o orçamento. Lembrando que a competência para aprovar o orçamento é do Poder Legislativo, mas não é uma competência exclusiva do Poder Legislativo. O que significa dizer? Né? O projeto de lei orçamentária só vira lei depois de sancionado pelo chefe do Poder Executivo. Então a gente sabe que é uma competência concorrente. A competência para aprovar o orçamento só seria exclusiva do Congresso Nacional se de lá já houvesse a publicação. Mas no trâmite, no processo legislativo brasileiro, não acontece assim. De lá tem que voltar para que o presidente dê a sua sanção. E no caso de veto, como a gente falou naquela questão anterior, né, tem que voltar, no caso, para o presidente promulgar. Se ele não promulgar, aí o presidente do Senado vai promulgar. De qualquer forma, quem aprova o orçamento é o Poder Legislativo, é a Casa Legislativa. Então, 4, nossa resposta é a letra C. Vamos para a questão de número 5. O instrumento constitucional, pulou para 6, o instrumento constitucional utilizado para o planejamento estratégico de governo é o planejamento estratégico de governo, é o orçamento anual, é o orçamento de investimentos, são as diretrizes orçamentárias, é o plano plurianual ou o plano estratégico, logicamente. Resposta letra D, plano plurianual, planejamento estratégico de governo. Plano plurianual é um plano de ação continuada. Plano plurianual é um plano de governo para 4 anos, não coincidente com o mandato do chefe do Poder Executivo. Lembrando que PPA é DOM. O que é DOM? Diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada. Lembrando mais uma vez que PPA não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo. Guarda isso, que isso é muito importante. Então, 5, resposta letra D de dado. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 6. A questão 6 tem vários itens, depois ele pergunta o que está correto, né? Então a gente analisa item a item e a gente verifica o que está correto. Vamos lá? Olha só, a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas que o Estado, direta ou indiretamente, possua a maioria do capital social com direito a voto e o orçamento da Seguridade Social. O item está certo. Essas são as 3 peças da LOA, as 3 peças da Lei Orçamentária Anual. Orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento das estatais. Empresas que, direta ou indiretamente, o governo possua a maioria do capital social com direito a voto.
Lembrando que o fato do orçamento apresentar 3 peças não fere o princípio da unidade ou unicidade. São 3 peças da mesma lei. É a mesma lei que trata de 3 assuntos diferentes, 3 assuntos distintos. Vamos para o item 2. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos, de forma a adequá-los às diretrizes, aos objetivos e às metas da administração pública estabelecidos no plano plurianual. O item está certo. O que a LDO faz? A LDO prioriza cada etapa do PPA a ser executada. A LDO norteia, de acordo com as diretrizes, objetivos e metas do PPA, a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Então, a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Meios, ou o orçamento propriamente dito, ele é orientado basicamente pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO é uma lei anual e ela prioriza cada etapa do PPA a ser executada em cada ano, em cada exercício. E a lei que vem antes da lei do orçamento. Beleza? Então, item 2, o item está absolutamente certo. Vamos para o item 3. O PPA é um plano de médio prazo, por meio do qual procura ordenar as ações do governo que levem à realização dos objetivos e metas previstas para um período de 10 anos. O item está absolutamente errado. PPA é um plano de médio prazo? Sim. Leva à realização dos objetivos e metas para um período de 10 anos? Não. PPA é para 4 anos. Não coincidente com o mandato do chefe do Poder Executivo. Em cada mandato, daquele mandato, só são executadas 3 etapas, aliás, daquele mandato, 3 etapas do PPA. Segundo, terceiro, quarto ano de mandato, e a 4ª etapa é no primeiro ano do próximo mandato. Primeiro ano do mandato subsequente. Então não é 10 anos, são 4 anos, não coincidente com o mandato do chefe do Poder Executivo. O item 3, o item está errado. Vamos para o nosso item 4. A Lei dos Orçamentos Anuais é um instrumento utilizado para a consequente materialização do conjunto de ações e objetivos que foram planejados, visando ao atendimento e bem-estar da coletividade. O item está absolutamente certo. A lei do orçamento, que tem aquelas 3 peças, orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimentos estatais, ele visa justamente isso mesmo, atender e trazer bem-estar, coletividade. Exatamente isso. Se o orçamento não tem sido executado dessa forma, significa dizer que o governante na esfera federal, estadual ou municipal, ele está equivocado na sua gestão. E aqui o item 5 diz o seguinte: a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá MP, as metas e as prioridades da administração pública. MP, metas e prioridades da administração pública. O item está absolutamente correto. Metas e prioridades da administração pública para um ano. Metas e prioridades da administração pública para um exercício. O item está absolutamente certo. Então, a única que está errada na nossa questão aqui, o único que está errado aqui é o nosso item 3, né? Então, 1, 2, 3, 4 e 5 estão certos. Então, nossa resposta aqui da questão número 6 é a letra A de amor. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 7. Olha que interessante, o PPA é o principal instrumento de planejamento governamental, consagrado pela Constituição da República Federativa do Brasil. Com relação às atribuições formais do PPA, assinale a opção incorreta. Ele estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Veja que ele quer a incorreta, ou seja, de forma regionalizada, diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Perfeito?
É organiza a ação governamental sob a forma de programa, que são os programas de governo. Exatamente. Os programas de governo que tem que estar em consonância com o PPA. Perfeito. Dispõe sobre as alterações na legislação tributária. Essa está errado. Quem dispõe sobre alterações na legislação tributária é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É avaliado anualmente, sendo que tal avaliação é encaminhada para apreciação do Congresso Nacional. Correto. É avaliado anualmente e o presidente da República, ele, né, no primeiro dia de início da sessão legislativa, ele vai perante o Congresso Nacional discursar e vai prestar uma prestação de contas assim, muito mais política daquilo que tem feito e daquilo que almeja, daquilo que pretende fazer no dia de início da sessão legislativa, que é no dia 2 de fevereiro. Está correto. Então, 7, o que está errado na questão número 7, então, é a letra C. Quem dispõe sobre alterações na legislação tributária é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 7, letra C, que é o único item que está errado. Vamos para a questão de número 8. O Sistema de Planejamento Integrado, também conhecido no Brasil como Processo de Planejamento Orçamento, consubstancia-se nos seguintes instrumentos: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. No que diz respeito à Lei de Diretrizes Orçamentárias, aponte a única opção falsa. Lembrando que a Lei de Diretrizes Orçamentárias consta no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então ele está pedindo para a gente marcar a opção falsa. Está pedindo para a gente marcar a opção errada. Então olha só, LDO tem a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos anuais. Isso aqui está certo, né? Ela é a lei anterior à lei do orçamento e orienta a elaboração da LOA. Lembrando que a LOA é a lei de meios. A LOA representa o orçamento propriamente dito. Perfeitamente. Contém as metas e as prioridades da administração pública federal. Está correto. Segundo a lei, metas e prioridades da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, né, para os programas de duração continuada. Isso para um ano, para o próximo exercício. Está correto. Dispõe sobre as alterações na legislação tributária. Também está correto. Artigo 65, parágrafo 2º. Lembrando que essas alterações na legislação tributária, se a gente pegar o contexto da lei, são as metas e as prioridades para que eu possa alterar a legislação tributária. É isso que significa, tudo bem? Metas e prioridades para alterar a legislação tributária. Ou seja, a LDO por si só ela não mexe com os tributos. Ela por si só não, né? Metas e prioridades para isso. E ela fala que na letra D, compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Está errado. Quem trata desses assuntos é a Lei Orçamentária Anual, também conhecida como Lei de Meios. A Lei de Meios é que trata desse assunto. Está errado. E ele fala, estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Isso também está certo. Meta e prioridade para mexer com as aplicações, né, das agências financeiras oficiais de fomento. Então, a nossa resposta que está errada é a letra D de dado. 8, letra D. Acompanhe comigo na tela aí. Tranquilo? Vamos então para a questão de número 9. O OGU, Orçamento Geral da União, é elaborado pelos 3 poderes da República e consolidado pelo Poder Executivo. As metas para a elaboração da proposta orçamentária, né, são definidas pelo PPA e são priorizados pela... Quem é que prioriza cada etapa do PPA a ser executado? Quem é que prioriza? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não é a LOA, nem o Congresso Nacional, nem a execução financeira. Ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei anual, tem que ser enviada até 15/4 anualmente, é a lei anterior à lei do orçamento, ela prioriza
cada etapa do PPA a ser executada. Quem faz esse trabalho, quem faz esse link? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Veja que cada lei orçamentária tem a sua finalidade. Cada lei orçamentária tem o seu contexto. Cada lei orçamentária está dentro de um contexto pré-estabelecido, dentro de um contexto pré-determinado. E eu preciso entender isso. Cada lei tem a sua característica. Cada lei, basicamente, tem o seu contexto. Então, nossa questão número 9, nossa resposta é a letra C. Vamos para a nossa questão de número 10. Questão interessante também, que é uma questão que fala de PPA, né? E a gente sabe do PPA, já vimos o PPA. Então ele fala, a vigência do plano plurianual de investimentos é de... A vigência dele. Qual que é a vigência do PPA? 4 anos. Vou colocar o número aqui. Iniciando-se no segundo exercício financeiro do mandato do chefe do executivo e terminando no primeiro exercício financeiro do mandato subsequente. Então é para 4 anos, né? Inicia-se no segundo ano, né, do chefe do mandato, do chefe do Poder Executivo e termina no primeiro ano do mandato subsequente. 10, resposta letra C. Essa é a vigência do plano plurianual. Então, o plano plurianual é um plano de médio prazo, diretrizes, o PPA, diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes para os programas de duração continuada. O PPA é um plano de médio prazo para os próximos 4 anos, não coincidente com o mandato do chefe do Poder Executivo. Isso é o que a gente chama, isso que a gente classifica de PPA. 10, letra C. Vamos então para a questão de número 11. Né? Questão bacana, porque essa questão número 11 também é uma questão que tem algumas alternativas, né? A gente tem que ir acertando aqui para depois, na questão número 11, a gente conseguir acertar lá as afirmativas direitinho, né? Então, se a gente, por acaso, tiver alguma que a gente não sabe, ou a gente pode ter uma certa dificuldade depois de preencher, isso pode fazer com que a gente perca toda a questão. Então, precisa tomar muito cuidado, estar muito atento para não cair nas armadilhas, para que a gente, de fato, possa aprender bem esse conteúdo. Então, vamos para a questão 11. Analise as afirmações a seguir, relativas à elaboração, o acompanhamento e fiscalização do orçamento público no Brasil. O projeto de lei orçamentária deverá ser encaminhado pelo chefe do Executivo ao Poder Legislativo até 31 de agosto do exercício financeiro corrente. O item está absolutamente certo. Tudo bem? O que significa dizer? Tem que mandar a proposta até 31/8, até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Beleza. Os parlamentares poderão apresentar emendas ao projeto de lei orçamentária anual, desde que sejam compatíveis com o plano plurianual e sejam compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias. O item também está correto. Não está falando aonde vai apresentar essa emenda, né? Mas a gente sabe que vai apresentar as emendas na Comissão Mista Permanente de Orçamento. Lembrando que a Comissão Mista Permanente de Orçamento, ela vai ser formada de deputados e vai ser formada de senadores. De qualquer forma, o item está beleza, bacana. Item 3. O presidente da República poderá sancionar o projeto de lei orçamentária aprovado pelo Congresso Nacional, estando impedido de vetá-lo no todo ou em parte. O item está errado. O presidente pode vetar no todo ou em parte. Depois que o projeto passou pela comissão mista, pela maioria dos membros foi aprovado, o projeto de lei final vai para a Câmara e para o Senado. Passou na Câmara, passou no Senado, volta para o presidente sancionar ou vetar. O presidente tem até 15 dias, né, a contar do seu recebimento para sancionar ou para vetar. Né? Ou seja, ele pode sancionar, se sancionar dentro do prazo de sanção expressa, passou o prazo, não falou nada, sanção tácita. Mas ele pode vetar dentro do prazo, seja um veto total, todas as emendas, seja um veto parcial, todas parte das emendas, parte das alterações. Está falando na questão que ele está impedido de vetá-lo no todo ou em parte.
Então esse item número 3 aqui, ele ficou errado, ele ficou equivocado. Vamos para o item 4. O controle externo das contas da União está a cargo do Congresso Nacional e será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O item está absolutamente correto. Então, o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso Nacional para fazer o controle externo. Controle externo é quando um poder fiscaliza outro poder. Controle externo, Poder Legislativo fiscalizando o Executivo, fiscalizando o Judiciário e fiscalizando o Ministério Público, com auxílio do Tribunal de Contas da União. Então estão certos aqui, ó, o nosso item 1, o nosso item número 2 e está certo também aqui o nosso item número 4. Então, nossa questão número 11, nossa resposta aqui então vai ser a letra B. 11, resposta letra B. Guarde isso aí, que isso é importante para o nosso estudo. Daqui a pouco a gente volta, a gente continua com essa resolução de questões relativa à parte de orçamento. Daqui a pouco eu volto. Um abraço!